Boa noite, meus amigos, minha gente, ó, totalmente diferente aqui o vídeo da terça-feira de hoje, bem, assim, até o cenário diferente do que vocês estão acostumados a ver, o meu dia a dia do internato. Esse não vai ser o intuito do vídeo de hoje, vou falar um pouquinho ao longo do vídeo do que é que vai ser. Minha gente, vou falar logo. Esse vídeo daqui eu vou responder a pergunta que disparadamente, assim, de longe, mais me fazem, seja aqui nos comentários do YouTube. Inclusive, falando nisso, editor, por favor, coloca aí bem grande aí na tela o meu Instagram, minha gente. Já teve, eu acho que ou é aqui em cima ou é aqui em cima. Mas já teve gente aí, um dos espectadores aí que me acompanham desde o iniciozinho, um dia desses ele perguntou, qual o teu Instagram? Eu não sei se está todo mundo conseguindo ver direitinho, mas é Med. 20 minutos depois. Qual é meu Instagram, William? É medleonardo.coelho, eu acho. Disparadamente, a pergunta que mais me fazem aqui no YouTube, no Instagram, no privado, muita gente me pergunta no privado, não sei se tem vergonha de falar por aqui, que é, como é que você estuda? Como é que você concilia o internato com os estudos? E aí eu expando um pouquinho essa pergunta para internato, estudos e o curso preparatório para a prova da residência, para quem faz. Eu faço. Então, embora seja um curso preparatório para a residência, tem uma carga horária que é exigida da gente, dos cursos, né, para a gente assistir às aulas. Os temas são um pouquinho distintos do que a gente está vendo no curso e o que, é que a gente está vendo na prática no internato. Então, eu vou comentar aí ao longo desse vídeo sobre isso. Você que está aí para iniciar o internato, ou já está no internato, ou não está nenhum nem outro, mas quer entender um pouquinho mais, assiste esse vídeo aí que vai ser bom. Minha gente, esse é o primeiro vídeo do ano de 2023, que eu gravo em 2023, porque o vídeo passado foi ainda em 2022, meu último vídeo do internato do ano passado. E aí eu entrei de férias, vocês viram que eu entrei de férias, e eu vou mostrar aí uns vídeos rapidinhos de como é que foram minhas férias. Foram excelentes, meu povo. Então, editor, coloca aí também, por favor, uns videozinhos das minhas férias para vocês acompanharem como é que foi. Fora as minhas férias, eu queria pontuar uma outra coisa que me deixou bem feliz, foi o penúltimo vídeo do ano passado, acho que, não sei se da cirurgia geral ou da clínica médica ainda, mas uma das espectadoras, a Laís Pedrosa, tô lendo aqui o nome dela, ela comentou nos vídeos, porque eu comentei, né, que eu tô nutricionista, tô fazendo atividade física e tô conseguindo manter a frequência. Aí ela comentou falando que realmente dá pra ver a diferença, que ela compara os vídeos do início do ano para os vídeos do final do ano passado. Ela falou que deu um resultado bom, o rosto mais fininho. Então, Laís, obrigado, viu? Fiquei bastante feliz, a gente se esforça tanto e você reconheceu aí o esforço, então eu tô feliz pelo seu comentário também. E minha gente, tem um outro seguidor aí. Falar em seguidor, segue aqui o canal do Dr. Thiago, dá o like no vídeo que pra gente é extremamente importante. Segue o meu Instagram que eu já falei aqui dele, qual que é. Bota aí de novo, por favor, William. Tem um outro seguidor, espectador, que foi falar comigo no privado do Instagram, que foi justamente esse cara daqui, o Jonas Oliveira, que me perguntou no privado do Instagram, como é que eu estudo. Muita gente pergunta, mas eu vou falar o nome dele aqui, porque eu ainda não respondi o privado para ele. Por quê? Com a pergunta dele, eu me estimulei para fazer um vídeo especialmente só sobre esse tema. Então, Jonas, por conta de você, eu vou fazer esse vídeo daqui respondendo. A resposta que era para eu te dar no Instagram, eu vou te dar aqui através do vídeo. Minha gente, o Jonas veio falar comigo dizendo, vamos entrar na pergunta agora. A grande pergunta, como é que eu estudo? Mas aí, como a pergunta dele foi bem completinha, eu vou me esmiuçar um pouquinho mais a pergunta dele. O que é que ele disse? Léo, como é que você estuda? Por quê? Eu vejo colegas que estão no internato que dizem ou que fazem isso, eu vejo eles fazendo isso.
Ele tá para iniciar daqui a um ano o internato, tá? O Jonas. E aí ele continua na pergunta, que ou eles não conseguem estudar direito o tema que está vendo no curso preparatório para o internato e se dedicam só ao internato mesmo, aos assuntos que estão sendo vistos no internato e não conseguem aproveitar o curso do preparatório para a prova da residência, ou fazem justamente o inverso. Não foca no estudo dos assuntos do internato e aí foca somente no curso preparatório para a prova da residência. Encontrar um meio termo ali é um pouquinho desafiador. E aí ele disse, eu não quero ser esse que não foca no internato e estuda só os temas do curso preparatório para a prova da residência. E aí, Jonas, você trouxe o tema querendo perguntar como é que eu estudo e junto a isso trouxe essa problemática daí, estudar pelo curso ou pelo internato. E aí eu vou ser bem sincero aqui com vocês, quer dizer, antes mesmo de responder isso, eu queria já dizer aqui. Minha gente, não existe a verdade absoluta. Não existe o que é correto para mim e que vai ser para todo mundo. O que é para você aí que está assistindo, você se dá bem com isso, mas por eu estar dizendo alguma outra coisa, você vai mudar para fazer o que eu estou dizendo ou o que o Dr. Tiago diz. Minha gente, isso é extremamente pessoal, particular. Dr. Tiago mesmo, ele é quase avesso a estudar para aqueles grandes livros, que fica folheando. E tem gente que adora, só consegue estudar por eles. Então é muito particular de uma pessoa para outra. Eu vou dizer aqui a minha opinião, como é que funciona para mim, como é que eu rendo, e aí vocês tiram as opiniões de vocês e tentam encontrar o melhor jeito para vocês, tá bom? E aí, Jonas, como é que eu estudo? Jonas e todos aí que estão assistindo, como é que eu estudo? Como eu já disse, no ano passado, quando eu iniciei o internato, a maioria dos cursos preparatórios para a prova da residência, eles têm aí um programa, né, de 2 anos de curso. Um no 5º ano de medicina, que é o primeiro ano de internato, e mais um ano que é um pouquinho diferente no 2º ano de internato. E aí fecha um grande pacote de 2 anos de curso à parte, tá? O que eu fiz no ano passado era o Medicurso. Esse ano, 2º ano de internato, eu estou em um outro curso, que aí é tema para outros vídeos. Por que eu mudei, enfim. Mas o Medicurso, no ano passado, para quem não conhece, o Medicurso é um curso preparatório para a prova da residência. Ele não sei, mas eu tenho a ideia de que talvez ele seja o maior aí pelo país, ou um dos maiores. Eles têm materiais, não estou fazendo propaganda, acabei de dizer que eu até mudei de curso. Eles têm um material muito bom, material apostila muito bom. As plataformas online deles também são muito boas, as aulas são incríveis. Então, no início do ano, eu estava com uma ideia de como é que eu ia estudar para o internato. Eu vou estudar bem direitinho todo o assunto do Medicurso e também ao longo do ano, à medida que eu for passando pelos ciclos do internato, eu vou estudar bem direitinho aqueles temas dos ciclos do internato e vou conseguir conciliar tudo. É tudo questão de organização de tempo, vou conseguir. Mas minha gente, logo na primeira semana eu vi que não ia conseguir. Eu iniciei o Medicurso e iniciei o meu internato quase que de forma simultânea. Iniciei o internato por obstetrícia, vocês viram. A primeira semana de internato foi obstetrícia. E no Medicurso eu iniciei por nefrologia. Nefrologia, aula pesadona de nefrologia. Então, logo na primeira semana, eu já vim com uma apostila enorme de nefrologia para estudar, questões de nefrologia para fazer. Para quem não sabe, nefrologia é um tema que frequentemente os alunos têm dificuldade. E aí, eu vi que eu não ia conseguir conciliar as duas coisas, estudar muito bem o curso preparatório para a prova da residência e estudar o tema que eu estava vendo no internato. E aí no início ainda do primeiro ano do internato, nas primeiras semanas, eu ainda tentei forçar um pouquinho a barra e ver se eu conseguia fazer as duas coisas, mas eu vi que para mim eu não ia conseguir fazer. E aí o que é que eu optei por fazer, minha gente? Os temas do internato, os rodízios do internato, eu deixei realmente um pouquinho de lado para ir estudando à medida que eles fossem ocorrendo. Deixei um pouquinho de lado e aí eu me dediquei assim, 100%, com total intensidade, a acompanhar os temas que estavam vindo com o Medicurso. Então, primeira semana foi nefrologia. Segunda semana também foi nefrologia. A terceira semana, se eu não me engano, foi alguma coisa de cardiologia, eu acho. Então, eu fui estudando de forma bastante dedicada, os temas que eu ia vendo no Medicurso. Cada semana que ia vindo um tema novo, eu ia estudando, e ia fazendo as revisões, e aí já eu falo como é que eu estudo. Mas a minha estratégia, um pouquinho depois do início do ano do internato,
foi essa. Me dedicar muito ao estudo do que eu estava vendo no curso, do Medcurso. E aí quando eu ia vendo, por exemplo, meu primeiro ciclo foi obstetrícia. E aí quando eu ia vendo coisas que eu ainda não dominava tão bem, eu estudava um pouquinho sobre aquilo que eu estava vendo naquele momento. Então aí depois de obstetrícia eu fui para neonatologia. Aí eu continuava estudando de acordo com o Medcurso, mas se tivesse alguma coisa da neonatologia que fosse me dando dúvida ou que fosse algum paciente que eu estava vendo aquilo naquele momento, aí eu, fora o Medcurso, eu pegava um espaçozinho ao longo da semana para também estudar sobre aquilo que eu estava vendo no internato. Até porque, minha gente, quando a gente chega no internato, a gente já viu todo o tema ao longo do curso, né? Nos 4 primeiros anos de medicina. A gente já viu esses temas lá e no internato a gente só vai colocar isso na prática. Então, só repetindo aqui, sendo repetitivo, a minha estratégia foi me dedicar à rotina de estudo, o cronograma de estudo de acordo com o Medcurso. Até porque no internato a gente fica um pouquinho solto, um pouquinho perdido. Então, eu também me senti um pouquinho perdido e queria entrar numa linha de estudos, num calendário de estudos, de que tema estudar para não deixar nenhum passar em branco e tal. Então, eu me senti confortável em seguir o Medcurso, o calendário dele, tudo direitinho, estudando de acordo com ele. E aí, quando eu precisava resgatar um tema com maior intensidade para o internato, eu estudava pontualmente aquele tema dali. Apresentar um seminário para o internato, aí eu estudava aquilo dali, montava, e tudo vai sendo construção, vou colocando no meu arcabouço de conhecimentos. E tem dois lados isso daí também. Porque, por exemplo, eu comecei, como vocês viram, estudando por nefrologia no Medcurso. Aí lá na frente, na clínica médica, eu já tinha estudado nefrologia no início do ano. Então, termina aqui uma coisa, compensava a outra, enfim. Inclusive, minha gente, fazer o curso preparatório para a prova da residência foi uma opção minha, mas tenho alguns não. Muitos colegas que não fazem o curso. E aí eles têm que se virar. Estudam o tema do internato e ao mesmo tempo eles têm que criar um cronograma deles de rotina de estudo, de quais temas vão ver para no final do ano conseguir ter passado por todos os temas da prova da residência, conseguir abarcar tudo ali. Eu utilizei também o Medcurso para isso, como eu sei que eles têm um cronograma de estudos, conteúdo programático e em um ano eles vão conseguir ver tudo, então eu utilizei também para estudar de acordo com eles, porque eu sabia que no final do ano eu ia ter visto tudo. Eu não estudei obstetrícia no momento que eu estava vendo obstetrícia, mas ao longo do ano eu estudei obstetrícia. E aí eu ia resgatando uma coisa e ia retroalimentando a outra. Pronto, essa foi a minha estratégia de o que estudar, pelo internato ou pelo curso preparatório para a prova da residência. E tudo indica, minha gente, eu estou sendo aqui super sincero e aberto com vocês, que nesse segundo ano eu vou manter essa mesma estratégia. Eu estou em um outro curso, muito bom também, aqui para o meu estado, e provavelmente eu vou continuar seguindo essa rotina de estudos, estudando os temas de acordo com o que eu vou vendo nesse curso. E aí, por exemplo, agora eu vou iniciar pediatria. E aí, quando eu for precisando resgatar algumas coisas da pediatria, eu estudo pontualmente aquilo dali. Aí, quando eu for estudar mais pra frente pediatria no curso preparatório, aí eu me debruço total com 100% da dedicação. Vai ser assim que provavelmente eu vou manter a minha estratégia, beleza? E ao longo dos dias, como é que eu estudo? Minha gente, o internato, ele não é uma coisa contínua, assim, de intensidade, do cansaço que dá. Vai ter ciclos que cansam muito mais, por exemplo, meu ciclo de cirurgia geral. Cansou demais. Eu saí aqui de casa, acho que 4 da manhã. 4:30 da manhã eu saí de casa, vocês me acompanhavam aí. Mas também tem outros ciclos que são bem mais leves. Por exemplo, o que eu vou iniciar, já a pediatria, a carga horária é bem mais reduzida, o dia a dia é um pouquinho mais reduzido, então fica uma rotina mais leve. Então faz parte também da estratégia saber se adaptar a essas variações que vão tendo ao longo do ano. Uma coisa que eu percebi no ano passado é que eu iniciei com velocidade máxima e ao longo do ano eu fui cansando. No final do ano passado eu estava extremamente cansado, então é uma coisa aí que eu também dou de dica para vocês. A gente tem a tendência de iniciar com muita energia, mas cansa relativamente rápido. Então também se permita ao longo da trajetória, não é uma corrida de tiro, né? É uma maratona. Se permita ao longo da trajetória, às vezes dar um momento de um pouquinho de descanso e entender que você também está cansado, mas isso não pode ser sinônimo de
desistir nunca, manter a constância ali, mas às vezes com mais energia, descansa um pouquinho mais energia, mas a constância sempre. Isso é o que vai diferenciar a gente, a constância. Então, os ciclos mais intensos, realmente às vezes a gente precisa reduzir um pouquinho a carga de estudo. Às vezes não dá. A conta matemática, as quantidades de horas que tem no dia, às vezes não dá para a gente manter aquela quantidade de horas que a gente quer estudar todos os dias. E aí a gente tem que reduzir um pouco. Mas aí já tem outros ciclos que são bem mais leves. Então a gente consegue estudar mais, fazer mais questões. E aí como é que eu estudo mesmo? Eu não sou muito de inventar não, tá? Eu não tenho aquelas estratégias super modernas de estudo. Acho bem legal quem faz, inclusive a minha namorada faz, vários amigos fazem, flashcard, enfim, uns fluxogramas, mapas mentais. Eu estudo muito, eu funciono muito lendo apostila, lendo livro, assistindo aula. É assim que eu estudo. Eu assisto aula, leio a apostila e leio o livro. E resolvendo questões. Ao longo desse ano eu aprendi que resolver questões, a gente ganha uma segurança, uma agilidade na hora de fazer as provas muito grande. Fora que tem algumas plataformas que quando a gente resolve a questão, já tem a resolução da questão, seja um mini vídeo explicando a questão ou um texto. Então, resolvendo as questões, a gente também estuda demais. E aí, o meu estudo chego em casa, começo a ler sobre o material. Depois que conseguir estudar todo o material sobre aquele tema, aí eu passo para resolver as questões. E aí, resolvendo as questões, eu vou reestudando de novo os temas. Acabou a resolução da questão, vou ver o vídeo, vou ver o texto sobre a questão. É assim que eu estudo. E aí, quando eu tenho muito tempo, eu consigo fazer muito disso. Quando eu tenho pouco tempo, consigo fazer menos. Fora isso, os simulados. Os simulados são outro excelente ponto para desenvolver a nossa habilidade, que é o que eu disse aí agora há pouco. No Medicurso, a gente tem simulados com certa frequência e várias outras plataformas também, não só o Medicurso. A gente faz vários e vários simulados ao longo do ano. Mas, Jonas, eu não sei se eu consegui falar tudo, eu tentei puxar bastante tema aqui para o mesmo vídeo, para a mesma pergunta. E eu espero que você tenha gostado, viu, Jonas? Não só você, mas todos aí que estão assistindo ao vídeo, tá bom? Minha gente, no final, o que importa é a gente saber que deu o nosso melhor para nos tornarmos o melhor profissional que a gente podia ser. Então, para chegar de um ponto A ao ponto B, existem vários caminhos, né? O importante é chegar naquele ponto. Então, minha gente, descubra o que funciona melhor para você, a estratégia que melhor funciona para você. Eu disse aí qual é a minha estratégia. Mas você, se permita, não feche a cabeça, não feche a visão, se permita experimentar de tudo. Formas de estudar, o que é que vai estudar mais do que o outro. Escute pessoas que têm experiência, que têm uma experiência maior do que você. Tem uma frase que eu acho muito interessante que o Dr. Tiago fala demais. E a gente escute conselhos daquelas pessoas que chegaram onde você quer chegar. Às vezes a gente perde muito tempo escutando conselho que, olha, nem valia. Mas de uma forma ou de outra, minha gente, eu espero que eu tenha ajudado alguém aí que estava escutando, que vocês tenham gostado. E antes de iniciar o meu internato de fato, eu vou fazer alguns vídeos desses aí, conversando com vocês. E aí depois a gente começa mostrando meu dia a dia do internato. Eu vou começar por pediatria, minha gente, as criancinhas lá. Tá bom, meu povo? Um abraço pra vocês, um beijo e até amanhã. Amanhã eu inicio o meu internato, mas o vídeo de amanhã só vai ser lançado daqui a algum tempinho. Tá bom, meu povo? Um abraço pra vocês e tchau!